E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um vídeo sobre mecânica clássica, exceto que esse vídeo faz parte daquele conjunto de vídeos em que não é só mecânica clássica, mas nós vamos falar um pouquinho de um tema que na verdade é mais próximo a métodos de física teórica. Aqui eu pretendo mostrar para vocês a solução formal da equação de Poisson em termos da função de Green do operador laplaciano. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso depois da vinheta. Bom, nos vídeos passados nós temos estudado sobre o campo de forças 1 sobre R2, que é um campo central que descreve tanto o campo gravitacional newtoniano, né, a lei da gravitação universal, quanto a eletrostática, que é a força de atração ou repulsão entre cargas elétricas. O que nós vimos na aula passada foi que essa lei de Coulomb, ou lei da gravitação universal, dá origem a uma equação diferencial parcial, que é chamada de equação de Poisson. Hoje nós vamos continuar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode construir uma solução formal da equação de Poisson. As soluções particulares vão depender do problema físico, então esse vídeo ele vai ser estritamente matemático. Vamos deixar para o próximo vídeo um exemplo. Então vamos lá. Nossa intenção hoje é falar das soluções formais da equação de Poisson. Primeiro, vamos relembrar como é que a gente chegou na equação de Poisson. Nós chegamos a partir da lei da gravitação universal, ou a lei de Coulomb, em que eu genericamente coloco essa equação como F igual a uma constante K, que eu vou carregar, que multiplica uma carga de determinada partícula vezes a carga de uma outra partícula, dividido pela distância ao quadrado que une as duas partículas, na direção da linha que une essas duas partículas. Então o K ele pode ser, por exemplo, 1 sobre 4π ε0, no caso da força eletrostática, e também, ou pode ser, menos g, que é a constante gravitacional newtoniana, no caso da força gravitacional. Então nós temos essas duas configurações. E o que nós vimos é que nós podemos definir o conceito de campo, né? Eu chamei esse campo aqui de G, ele pode ser definido pela força que age sobre uma partícula, por exemplo, vou determinar a força que age sobre a partícula 1, dividida pela carga da partícula 1. Esse é o campo que atua em determinado ponto x, e ele vai ser precisamente a força que uma partícula de carga Q1 vai sofrer, né, quando estiver nessa posição x. Então a gente chama de F1 de x dividido por Q1. Esse Q aqui é genérico. Em que sentido? Se eu estou falando da força eletrostática, ele é a carga elétrica. Se eu estou falando da força gravitacional, é a carga gravitacional, mas nós vimos já nos vídeos passados que o princípio de equivalência me diz que a carga gravitacional é igual à massa da partícula. E depois nós definimos o conceito de fluxo de campo. Nós chamamos esse fluxo de gama. E esse fluxo ele é uma integral sobre determinada superfície, que eu vou chamar de sigma, desse campo G, escalar o vetor normal a essa superfície em cada ponto da superfície, certo? Então esse é o fluxo de campo. Então para calcular o fluxo de um campo sobre uma superfície, eu pego a projeção desse campo ortogonalmente à superfície, integro em toda a superfície. E nós vimos que se a superfície é fechada, nós temos a lei de Gauss, que me diz simplesmente que o fluxo sobre uma superfície sigma fechada é igual a 4π vezes a constante K vezes a quantidade de carga que existe dentro dessa superfície. Essa é a chamada lei de Gauss em forma global, quer dizer, ela diz respeito ao fluxo em toda a superfície. E essa lei de Gauss, quando nós usamos o teorema de Gauss, nós vemos que essa lei de Gauss tem uma forma diferencial, que é o divergente do campo igual a menos 4πk vezes a densidade de carga que eu tenho naquele ponto x. Né? A lei de Gauss é local, né? Então ela depende ponto a ponto. Por isso eu coloco aqui os argumentos em x. Aqui eu não tenho esse sinal de menos aqui. Então esse é o teorema de Gauss. Né? Então eu tenho a lei de Gauss na forma diferencial e a lei de Gauss na forma global. Mas eu também posso escrever a lei de Gauss na forma diferencial utilizando o potencial. Lembre-se que o potencial é uma função U de x, possivelmente do tempo,
mas como esse campo é conservativo, ele vai depender só da posição, de maneira que meu campo G em determinado ponto x é igual a menos o gradiente dessa função u de x. Então eu vou chamar genericamente o potencial de u, e quando eu substituo essa relação na lei de Gauss em forma diferencial, eu tenho o que a gente chama de equação de Poisson, que é o Laplaciano de u, aqui no caso é igual, aí sim, menos 4πk vezes a densidade de carga. Então, essa é a equação de Poisson geral. A equação de Poisson, no caso gravitacional, claro, ela vale para o campo gravitacional, portanto, o U é o nosso potencial gravitacional que nós chamamos de φ, e K é menos G. Então, eu tenho aqui 4πg, e ρ é a densidade de matéria que eu tenho naquele ponto do espaço. No caso eletrostático, essa equação aqui se torna, aqui eu tenho o potencial eletrostático V, e o K é 1 sobre 4π ε0, certo? Então esse 4π vai embora, e eu tenho a equação de Poisson nessa forma que vocês também vão reconhecer do curso de elerodinâmica. Então a ideia desse vídeo é nós trabalharmos com essa equação geral aqui. E para isso nós vamos estudar um objeto matemático chamado de função de Green, do operador Laplaciano. A ideia aqui, na verdade, é muito simples. Nós vamos considerar a equação de Poisson como uma equação operatorial, em que eu tenho o operador Laplaciano, é o nabla ao quadrado, né? Então, por exemplo, em coordenadas cartesianas, nós sabemos que o gradiente pode ser escrito como um vetor linha d dx1, d dx2, d dx3. Portanto, o nabla 2 é o quadrado desse vetor, né, cujas entradas não são números, mas são operadores diferenciais. Esse cara aqui é d2 dx1 ao quadrado mais d2 dx2 ao quadrado mais d2 dx3 ao quadrado. Então essas são derivadas segundas, e eu posso escrever esses caras como uma somatória de indo de 1 a 3 de d dxi ao quadrado. Só para economia de notação, muitas vezes eu vou escrever esse cara aqui como simplesmente del índice i ao quadrado. Então vocês devem ler isso aqui como uma derivada segunda, ou seja, uma derivada que atua duas vezes sobre determinada função. Isso, claro, em coordenadas cartesianas. Em outras coordenadas, o Laplaciano e o operador gradiente vão ter outras formas, né? Então aqui eu tenho coordenadas cartesianas x1, x2, x3. A ideia da função de Green é encontrar uma espécie de função inversa do operador Laplaciano. Essa função inversa nós chamamos de função de Green. Então, como é que funciona a função inversa? Essa função de Green, eu vou chamar, aqui nesse caso, de D. Ela vai ter que ser uma função de 2 pontos. O que é uma função de 2 pontos? É uma função de 6 variáveis. Eu tenho um ponto x e um ponto y, né? Portanto, ela é, em coordenadas cartesianas, uma função de x1, x2, x3, y1, y2, y3. E qual é a propriedade dessa função de Green? A função de Green ela é tal que o Laplaciano atuando nessa função, perceba que aqui eu estou mantendo o x, então o Laplaciano é nas coordenadas x, não nas coordenadas y. Quando atua nessa função d, eu quero que ela dê uma espécie de identidade, como se a função de Green fosse uma matriz e d fosse a inversa dessa matriz. Mas essa identidade, ela não é uma identidade matricial, ela é uma identidade funcional que nós chamamos de delta de Dirac. O que é a delta de Dirac? A delta de Dirac, por enquanto, como nós estamos em 3 dimensões, eu estou falando da delta de Dirac tridimensional, ela é uma função que é um produto de 3 funções. Ele é o delta de x1 menos y1, aqui eu estou em coordenadas cartesianas, vezes delta de x2 menos y2, vezes delta de x3 menos y3. E cada uma dessas deltas unidimensionais obedece à seguinte relação. Se eu pegar uma função qualquer que depende dessa coordenada y e integrar em toda a reta real, ou seja, eu vou integrar de menos infinito a infinito, a delta de Dirac é uma função cujo resultado dessa integral, então eu vou integrar esse cara aqui em y,
o resultado dessa integral é f de x. Essa é uma das principais características da função delta de Dirac, unidimensional. A delta de Dirac tridimensional, essa relação equivalente tridimensionalmente. A minha integral agora é uma integral no volume em todo o espaço euclidiano, R3. Então, se eu tenho uma função do ponto y e integro junto com a delta de Dirac tridimensional, no volume, aqui d3y, esse cara aqui vai ser igual a f de x. Essa é a propriedade da delta de Dirac tridimensional. A minha ideia não é dar uma aula sobre a delta de Dirac. Vocês devem ver isso no curso de métodos B. Mas eu tenho uma representação para a delta de Dirac que eu posso usar como definição. E no caso da delta de Dirac tridimensional, eu tenho o que nós chamamos de representação de Fourier da delta de Dirac, em que a delta de Dirac de x menos y é igual à integral de volume em todo o espaço euclidiano de uma exponencial. E dentro dessa exponencial eu tenho esse produto escalar. Aqui eu tenho i, que é a unidade complexa, e um vetor k. Esse vetor k eu vou realizar um produto escalar dentro da exponencial, né, complexa, pelo vetor x menos y. E essa integral aqui ela é feita no espaço dos vetores k, certo? Que também formam um espaço euclidiano. Então k ele é um vetor que é chamado de vetor de Fourier e ele pertence a um espaço que a gente chama de representação de Fourier das funções no espaço tridimensional euclidiano. Vocês vão aprender isso em métodos de física teórica B. E lá vocês vão se divertir estudando as propriedades das representações de Fourier de funções. Essa integral é chamada de transformada de Fourier. Então eu vou utilizar essa expressão aqui como definição da delta de Dirac. Agora percebam o seguinte, se d de xy, que é minha função de Green, obedece à equação que eu defini aqui em cima, então o de x, que é igual a menos 4πk, integral, aqui eu tenho a integral em R3, de d de xy, ρ de y, d3y, é uma solução da equação de Poisson, certo? Esse é um teorema. Como é que eu provo isso? Bom, é simples. Eu posso pegar esse potencial que eu acabei de escrever aqui e posso simplesmente aplicar o operador laplaciano. Então eu aplico aqui o operador laplaciano, o que significa que eu vou aplicar o operador laplaciano aqui também. Bom, como o operador laplaciano depende só da variável x e a integral é em y, eu posso passear com ele tranquilamente, entro na integral, só vai depender de x, então não atua sobre os demais. Como d2x de d é a delta de Dirac, então eu venho aqui, substituo a delta de Dirac aqui. Então lembra que a delta de Dirac obedece a essa equação integral aqui. Quando eu integro a delta de Dirac junto com uma função de y na variável y, eu tenho essa função na variável x. Portanto, o resultado dessa integral aqui é ρ de x. Então a integral vai embora e eu tenho ρ de x. E pronto. Essa é a equação de Poisson. Então eu mostro formalmente que uma função desse tipo é a solução formal da equação de Poisson. A questão que resta é eu encontrar a função d de xy. Porque ela tem que existir, pode ser que ela não exista. E, de fato, existem operadores para os quais essa função não existe. Mas o operador laplaciano, por sorte, não é um desses operadores, que é o operador laplaciano, certo? Agora o que eu vou fazer é calcular a função de Green do operador laplaciano. E eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou usar a transformada de Fourier da função d. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou supor que a função d, que é uma função de 2 pontos, ela possa ser escrita como uma integral em R3 de d3k, uma função d de k, vezes a exponencial de ik, produto escalar, vetor x menos y. E aí eu chamo d de k como transformada de Fourier da função d de xy. Como d depende dessa equação, então essa equação ela vai se transformar. Eu substituo essa versão integral aqui, certo? Então, o meu operador laplaciano age sobre essa integral. Lembra que ele é um operador em x e a delta de Dirac tridimensional de x menos y. Eu tenho sua representação integral em transformada de Fourier também. Então, eu venho aqui e substituo esse cara aqui. Eu estou realizando a integração no mesmo volume. Venho aqui, copio a equação. E esse operador aqui ele entra na integral, porque a integral não depende de x. Passo d de x e o laplaciano vai agir exclusivamente na exponencial, que tem a variável x aqui. E essa integral
do lado direito eu deixo como está. E agora eu quero calcular quem é esse Laplaciano aqui, certo? É só vocês escreverem isso aqui como produto escalar de nabla com ele mesmo. Então, primeiro eu faço o gradiente da exponencial e depois eu tiro o divergente do resultado. Como o gradiente da exponencial é d dx, ele vai agir sobre ikx, certo? Portanto, o resultado dele vai ser igual a ik vezes a própria exponencial. Agora esse nabla aqui eu vou passar para cá, produto escalar é simétrico, e aí eu tenho de novo aqui gradiente dessa exponencial, que vai me dar de novo o resultado ik vezes a própria exponencial, certo? Vocês já sabem, porque estudaram funções holomórficas, que i ao quadrado é menos 1, e aqui k escalar k é o que eu chamo de k ao quadrado, mas esse k aqui não é aquele k, esse k da constante aqui. Eu vou chamar esse cara de k maiúsculo, para não confundir. Problema de notação que a gente encontra de vez em quando. Então eu pego esse resultado e substituo nessa expressão aqui, que eu vou copiar e colar embaixo. O Laplaciano dessa exponencial é igual a menos k2 vezes a própria exponencial. Então é como se eu, nabla 2 por menos 1 vezes k ao quadrado. Como eu estou integrando em todo o espaço euclidiano, isso aqui vai ser verdade quando, vejam só, d de k vezes menos k ao quadrado tem que ser igual, o integrando correspondente aqui é 1. Portanto, d de k tem que ser igual a menos 1 sobre k ao quadrado. Então, 1 sobre k ao quadrado com sinal negativo é a representação de Fourier da função de Green. Para eu encontrar a função de Green d de x, y, agora eu preciso realizar essa integral aqui, com d de k substituído por menos 1 sobre k ao quadrado. Acredito que vocês já tenham realizado integrais desse tipo no curso de funções holomórficas. Então, o resultado desse senhor aqui é igual a menos 1 sobre 4π, 1 sobre módulo de x menos y. Esse é o resultado dessa integral aqui. Essa integral vocês têm que resolver no plano complexo. Se vocês já não resolveram, é um ótimo exercício. Vou deixar para vocês. Se a função de Green é 1 sobre módulo de x menos y, a minha solução, que eu provei que é a solução da equação de Poisson, que eu vou chamar de solução particular, ela depende dessa função de Green, e eu vou substituir essa função de Green dentro desta integral. Menos 1 sobre 4π vai embora com menos 4π. E aí eu posso colocar compactamente ρ de y dividido por módulo de x menos y d3y. Então essa é a cara da solução particular da equação de Poisson. Por que solução particular? Porque eu tenho uma solução geral e eu tenho soluções da equação homogênea. Por quê? Porque eu posso somar a função u de x uma solução da equação de Laplace. Qual é a equação de Laplace? Eu vou chamar esse cara de u0 de x igual a zero. Então, Laplaciano de u igual a zero. Essa equação é chamada de equação de Laplace. Portanto, a solução geral para qualquer problema que envolve esse tipo de potencial e equação de Poisson igual à solução da equação homogênea, que é a equação de Laplace, mais a solução particular da equação de Poisson. Então, esse cara aqui, essa é a solução geral para o potencial, seja ele gravitacional ou eletrostático, da equação de Poisson. A maneira como eu vou escrever soluções particulares desse cara depende do problema físico e condições de contorno. Mas aqui a gente já percebe que na parte particular já fica aparecendo aqui que eu tenho potencial eletrostático. No caso eletrostático, eu tenho essa constante K igual a 1 sobre 4π, ε0. E o ρ, em determinado ponto, é a densidade de cargas. Então, nesse caso, eu chamo o potencial de V. O V de x é igual ao V0 de x mais 1 sobre 4π, ε0, vezes essa integral aqui, certo? No caso gravitacional, essa minha solução geral, meu U agora eu estou chamando de φ, grande, né? No caso gravitacional, e aqui o K é menos G. E ρ é a massa da fonte do campo gravitacional. Então esse cara aqui será o potencial gravitacional gerado pela massa m. Bom, gente, para esse vídeo eu acho que é suficiente. No próximo vídeo eu vou fazer exemplos específicos, no caso gravitacional ou no caso eletrostático, dependendo do curso que eu estiver dando. Então, bons estudos para todos e até a próxima.